Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Júlia Brant. Vou apresentar um pouquinho aqui sobre o que é viver dos games, a minha experiência e também a minha realidade. E, é claro, falando um pouquinho do que eu conheço de- da área, vamos dizer assim. Mas falando um pouquinho sobre o meu trabalho, eu comecei na área dos esportes um pouco tardiamente. Eu jogo desde quando era criança, mas eu até falo com o meu público que eu sou uma gamer Nutella, porque eu nunca tive um console, eu só fui começar a saber do mundo mesmo dos games, o quão grande ele era durante a pandemia, e acredito que muita gente acabou chegando também dessa forma, mesmo jogando videogame desde criança. Então, minha inserção nesse mundo foi por volta de 2021, 2023, mas aqui está principalmente os meus maiores destaques como criadora de conteúdo. Eu comecei como criadora de conteúdo de uma organização, e aí depois eu comecei a me aprofundar um pouco mais na área de caster, na área de narradora, comentarista. Participei também do Mundial feito pela Gaules TV, tanto no ano passado quanto nesse ano, pela EWC. Apresentei a Copa Esportes esse ano, é claro, né? Também sou a apresentadora e narradora do Play Minas esse ano e também nas próximas etapas, né? Do ano que vem, de 2026. Eu foquei bastante nesse ano, né? Para me ingressar mais na área de criação de conteúdo e de streaming na Twitch e também em outras plataformas. Mas no ano passado eu era narradora também do circuito oficial do PUBG Mobile até o início desse ano. E uma outra coisa também, um outro lado, uma outra skin da Júlia Brant é a doutora Júlia Martins, porque, para quem não sabe, eu também sou dentista. Formei na PUC em 2022 e atualmente eu não trabalho nessa área. Eu trabalho literalmente somente vivendo dos esportes e da área de games. Eu até brinquei com minha família que eu troquei o jaleco pelo headset, né? E basicamente deu certo. Foi algo que eu caí de cabeça num sonho e que realmente funcionou. E eu quero mostrar para vocês como que eu fiz e como que eu ainda faço para esse sonho de trabalhar com hobby. Porque, querendo ou não, o videogame é o nosso hobby. Eu ali, desde criança, jogando joguinho de roupinha, mas ainda tinha também o console do meu pai, o Super Nintendo, que eu jogava Super Mario World, que era a minha maior paixão. E hoje em dia eu trabalho somente com os games. Minha mãe, ela nunca me deu, nunca deixou eu ter um console em casa. Mas eu acho que eu falo até com ela que é por isso que eu sou assim hoje. Ela me privou tanto tempo de ter um console ali, eu queria tanto que hoje em dia eu trabalho basicamente somente com videogame. E eu queria falar um pouquinho justamente sobre esse ecossistema gamer. A gente assistiu agora há pouco a palestra do Renan, falando sobre como é vasto, né, esse mercado, tem várias áreas de atuação, mas aqui eu trouxe principalmente os pontos onde você, vamos dizer assim, você dá a cara a tapa, você aparece, onde você é basicamente o centro das atenções ali na mídia dos games. Tem três pilares, são os pilares mais importantes, onde a galera começa, que é a performance principalmente, né, falando dos jogadores profissionais, onde tem um alto risco, mas também uma alta recompensa. É muito difícil tornar um jogador profissional, mas assim, né, como eu tinha que colocar a imagem das meninas da Team Liquid Visa ganhando o Mundial, né, da GC, o Mundial inclusive de Valorant, elas conseguiram chegar lá, não desistiram, né, e trouxeram aí esse troféu. Mas também, né, tem aquela situação de ser muito difícil, mesmo você tendo muita, como que eu falo? Empenho, treinos e afins, ainda assim é uma área muito complicada. Vou falar para vocês que eu tentei, mas é por isso que eu sou caster hoje, né? Vocês podem ver que não deu muito certo. Tem a área também de criação de conteúdo, onde eu me encaixo, eu entro como streamer e influenciadora. Eu coloquei também produtores, porque também estão sempre aparecendo nessa área dos games, né, trazendo esse contato de comunidade, engajamento. E, é claro, minha área que eu mais atuo atualmente, que é a estrutura dos esportes, trazendo casters, managers e, é claro, as grandes organizações que movem o nosso cenário dos esportes. E algo que sempre me perguntam, né? Nossa, você vive de joguinho, mas de onde que vem todo esse dinheiro? E as principais fontes de rendas é justamente voltadas para esses três pilares que a gente falou. Se você não é jogador, né, profissional e não recebe o salário, tem aí também as fontes de renda com o streaming, que eu coloquei como exemplo a Twitch e o YouTube, trazendo os subs, as donates,
os bits, né, que é uma forma de moeda dentro da Twitch. Para quem não sabe, os ADs, que são os anúncios que vão passando durante a sua transmissão, a narração e também os comentários, né, a apresentação de um evento que é pago por evento ou por campeonato que você faça. E eu acho que, vamos dizer assim, o mais que tem maior potencial a longo prazo, o que é mais seguro para se trabalhar com essa fonte de renda, que é justamente os patrocínios e as brands, as parceiras com marcas, você fechar uma parceria com uma organização. Foi, inclusive, uma coisa que me ajudou muito quando eu comecei. Porque quando eu comecei, eu ainda estava trabalhando como dentista. Como eu falei, eu me formei em 2022. E durante todo o ano de 2023 e início de 2024, eu fazia as duas coisas. Eu trabalhava no consultório, chegava à noite, eu abria uma live, ou então chegava à noite e eu ia fazer uma narração. E quando eu queria, nesse momento, né, cair de cabeça, entrar com tudo nessa área dos esportes, nessa área de games, uma coisa que me ajudou muito foi o meu patrocínio e meu fechamento com a Lupus Esportes. Atualmente, né, eu não tenho contato com a marca, até porque eu sou caster, né, desvinculada com grandes organizações dos esportes, mas foi algo que me ajudou muito, porque todo mês eu tinha ali a minha renda e eu podia chegar em casa, né, além depois do trabalho, conseguir focar nos meus vídeos. Então, acho que esse é o principal, assim, a longo prazo, para te dar uma segurança nesse mercado, falando nessa parte midiática, assim, dos esportes. E justamente, né, falando um pouquinho sobre essa realidade do que é a criação de conteúdo, muita gente fala que o streamer, ele chega, acorda, faz ali 4 horas de live de pijama e acabou. Mas não, ninguém vê o por trás disso, né? O mito que é o trabalho do streamer. Ele é um trabalho autônomo que, assim como vários trabalhos, né, dura de 8, 10 a 12 horas por dia. Porque além da stream, todo o tempo que você tem ali fazendo a sua live, tem também o planejamento, a edição de vídeo, trabalho com redes sociais, trabalho também com networking, que é muito importante para você crescer nessa área, que o principal meio assim de você conseguir fazer o seu nome, também um dos principais meios, é o networking, mas também tem, é claro, a consistência e o engajamento. E eu vou falar isso até rindo um pouco, porque, como eu falei, né, eu estou, vamos dizer assim, me aprofundando um pouco mais na criação de conteúdo esse ano e também na parte de streaming. E é algo que isso sempre me pegou muito, que foi a agenda fixa, saber os seus horários, encaixar na rotina. Assim, a minha rotina, o pessoal da minha live até fica me brincando comigo. Eu falo assim, não, hoje vai começar a live 4 horas da tarde. Aí o pessoal manda no grupo. Aí, 4 horas da tarde, em qual fuso horário? Se é 4 horas da tarde, vai começar às 6 horas da noite. Porque eu sou uma pessoa que tinha muita dificuldade em controlar os meus horários. Toda vez que eu marcava uma live, às 4 horas, eu me enrolava e começava só às 6. E isso me prejudicou muito na crescente do meu canal. Até hoje eu estou tentando melhorar, não vou mentir, isso ainda é um desafio para mim, mas é algo que deve ser feito se você for colocar ali na receita básica para você crescer como uma criadora de conteúdo, como uma streamer. E isso é algo que eu estou melhorando, inclusive vai ficar 100% para o ano que vem. Mas também é outra coisa muito importante dessa consistência também é a sua interação com o seu público, até porque o seu chat, ele é basicamente, entre aspas, o seu chefe, né? Ele que vai ali te ajudar durante, por exemplo, na Twitch com o seu sub, se sua live é ruim, vamos dizer assim, você não vai ter sub, você não vai ter uma renda ali, ou então até mesmo uma marca não vai se interessar pelo seu conteúdo. Então você tem que ter essa interação, tem que levar a sério o que essa comunidade fala, o que todo o seu público fala. E falando justamente sobre a sua comunidade, o seu público é a questão do seu nicho. Tem que saber exatamente qual nicho que você deve exercer, qual nicho que você quer se aprofundar. O nicho gamer, a gente fala muito sobre modalidades de jogos, né? Vários jogos, se você quer focar somente, por exemplo, no Valorant, ou somente no League of Legends, e por aí vai. Mas o que muita gente fala, eu acho que é a principal chave para você conseguir trazer um trabalho onde você vai ter essa maior consistência é a sua autenticidade. Qual que é o seu diferencial? Por que as pessoas deveriam parar no dia, parar ali na Twitch, de rolar o feed e ver uma live sua e dar um sub para você, né, fazer um donate, ou então até mesmo uma marca te patrocinar. É justamente isso, é levar em consideração qual é a sua autenticidade. Eu até brinco na live que a gente sempre faz uns memes com a Juliette, porque meu nome é Júlia, então é Juju de Juju.
E, enfim, várias brincadeiras. Outro meme aqui também é o sanduíche que era maior do que minha cara. Mas uma coisa que eu sempre falo na minha live, que como eu sou caster, né, eu não me aprofundei muito na área de jogos porque eu sou ruim. Minhas balas não são boas. O lema da minha live é literalmente: bem-vindo, aqui é pinadeira certeira e gameplay de qualidade duvidosa. Espero que se identifique. Então, isso é algo que virou realmente o merchan da live, todo mundo gosta muito. E eu sempre faço narrações durante as jogadas. Então, por exemplo, eu estou no meio de uma partida de Valorant, se eu morri primeiro, que é muito comum, eu continuo a partida narrando o pessoal que está no meu squad. Tanto é que muitas vezes quando eu narro e o pessoal ganha, é um máximo, porque eu sou a zica também pessoa. Então, assim, são coisas que deixam a sua live mais interativa e coisas que também chamam ali a atenção do público que quer fazer algo, fazer algum trabalho com você. Gestão financeira é um ponto muito, muito importante, porque eu não vou mentir, a renda ela não é só variável, ela é muito variável. É difícil você se manter somente com os games, então é muito importante você ter ali, às vezes, um plano B. Muita gente trabalha com os games hoje, trabalhando também com uma outra profissão, mas eu acredito que é realmente de extrema importância você focar todo esse conteúdo que a gente está falando, levar a sério, porque isso é um trabalho. Os games são um trabalho, as lives é um trabalho realmente que a gente tem que levar a sério. Então, a renda ser muito estável, você tem que ter ali essa mentalidade de que às vezes em um mês você pode faturar, não sei, milhares de reais e no outro mês você fazer muito menos do que um salário mínimo. Isso já me aconteceu, mas tinha ali uma reserva de emergência que acabou sendo muito boa. E outra coisa que eu coloquei ali no cantinho também são os bônus, que são os números. O que eu acredito é, muitas empresas, muitas organizações, elas levam números em conta. Hoje, o pessoal vê você como um número. Mas, por exemplo, se for pegar a minha história, meu exemplo, eu não tenho autor, eu acho que eu tenho ao todo 10 mil seguidores, juntando todas as minhas plataformas. Mas o meu trabalho, ele é muito bom. Meu trabalho como caster é muito bom, meu trabalho como influenciadora, como streamer, e ainda assim eu consigo me manter. Porque se você faz um trabalho bem feito, aquela organização, aquela empresa, ela vai ver você pelo seu trabalho, não somente pelos seus números. Às vezes o meu número é pequeno, mas meu engajamento ele é muito grande, minha comunidade ela é muito ativa. Então isso é muito importante, a gente tem que levar isso em consideração. Você vai começar de algum lugar, você vai começar com 1.000 seguidores, mas seu trabalho está ali, seu engajamento está ali, e se você levar isso para frente, vai crescer, assim como o seu trabalho. E aqui o caminho do caster, que é meu principal trabalho hoje em dia, falando um pouquinho sobre como é a trajetória para você se tornar um caster, como é a sua trajetória também para, vamos dizer assim, para ter um sucesso nessa área, porque hoje eu sou muito feliz e muito grata por ter tido uma oportunidade de trabalhar oficialmente numa empresa como foi o PUBG Mobile, e é aquilo, né? A gente começa de casa com um notebook, um microfonezinho do celular mesmo, e quando você vai ver, você está de Juliette no palco da PMSL Américas, que é um dos maiores eventos de esportes do Brasil. Então, assim, minha principal dica, vamos dizer assim, minha principal orientação sobre como fazer é porque você tem que ter um método a ser seguido. Estudo e preparação. Você não vai só falar, você tem que estudar aquele jogo, você não vai só jogar ele, que é muito importante se você quer se tornar um narrador, um comentarista. Você tem que conhecer do jogo, você tem que conhecer dos jogadores, conhecer as organizações e ter um vocabulário extenso. Saber como se fala, né, em cada, vamos dizer assim, cada modalidade. Por exemplo, você não vai, para quem entende do jogo, você não vai soltar um buia do Free Fire numa vitória de PUBG Mobile, que isso é um crime. Vai por mim. Tem que trazer também, né, aquele treinamento de capacidade de ter a frase certa no momento certo. E uma coisa que me ajudou muito, que muita gente tem essa dificuldade, mas para mim sempre foi uma facilidade, é estar aberta a feedback sempre que possível. Feedback, ele não é somente uma crítica. Feedback positivo, ele vai te ajudar a evoluir, vai ajudar você a chegar no seu prime. Uma vez, no ano passado, eu trabalhando com o Murilo Show, muita gente conhece ele está na Kings League hoje em dia, ele fala assim, Júlia, você é como um diamante, só precisa ser lapidada. Porque meu trabalho era muito bom, mas eu não conseguia trabalhar num palco, não tinha
leveza e essas coisas. Então, ele sempre falou, Júlia, seu trabalho é muito bom, você só precisa ser lapidada. Então, é isso, aceitar feedbacks e sempre que possível rever o seu trabalho. Você pega uma transmissão, assistir de novo tudo que você falou, é de extrema importância, era uma das minhas maiores dificuldades. Eu tenho dificuldade hoje em pegar meu celular e escutar um áudio que eu acabei de enviar. Quem dirá assistir uma live de 4 horas comigo só falando, o tempo inteiro. Mas isso me ajudou muito a crescer, a melhorar todo o meu trabalho. Network e oportunidade são chaves também. Porque, assim, uma frase que acho que marca muito, que primeiro você começa e depois você melhora. Se você quer crescer, se você quer se inserir em uma comunidade, você tem que construir um portfólio. Como você faz isso? Muitas das vezes, para você começar numa área, começar numa comunidade, você tem que ir atrás de organizações, você tem que ir atrás de organizações que fazem esses eventos, até mesmo oferecer trabalhos de graça no início, para você criar um portfólio. Se você não quer ali trabalhar ao vivo, fazer diretamente uma transmissão onde você não tem tanto conhecimento, trabalhar ali de graça, pega uma transmissão que você já viu, algum jogo, e narra em cima, deixa mutado, vai narrando, vai praticando, treinando, revendo. E isso é de extrema importância. E também, é claro, o network para você começar a se inserir. Como eu falei, inserir na comunidade, se apresentar, pedir convite. Gente, essa parte aqui é você tem que ser cara de pau. Não tem jeito. Para você crescer assim nessa área, para você conseguir trazer cada vez mais visibilidade para você e para o seu trabalho, você tem que ser cara de pau. Tem que mandar mensagem, falar assim: olha, estou sabendo que você vai fazer um campeonato, estou disponível para narrar, estou disponível para fazer esse serviço. Quero muito conhecer um pouquinho mais dessa área, então realmente isso é uma das chaves. E outra coisa que é de extrema importância, né, é conseguir trabalhar, fazer uma performance sob pressão, porque o jogo ele não vai parar, ele vai estar ali o tempo inteiro decorrendo, às vezes falando de PUBG Mobile, falando do Battle Royale. São 5 times brigando, né? Ou seja, sei lá, nossa, até perdi a conta aqui, gente, não sou boa de matemática, mas enfim, vários jogadores na mesma casa jogando e você tem que emendar uma trocação com a outra. O pessoal não vai parar para você respirar, não vai parar para você pensar no que você vai falar. Então, trabalhar sob pressão é de extrema importância também para ter esse êxito, vamos dizer assim. E um bônus, não sei se está dando para ver ali, porque a cadeira está na frente, mas acho que é o principal nesse meio do caminho do caster é você ser você mesmo. Porque tem muita gente que vai fazer ali, entre aspas, o seu trabalho. Tem muito narrador no cenário, tem muito comentarista. Mas você tem que ter a sua autenticidade e a sua espontaneidade para o pessoal, além de ver o quão bom é o seu trabalho, também saber como você é como pessoa, como você lidaria com um problema, um atraso de transmissão, que é algo que acontece muito nos campeonatos ao vivo. Então você tem que realmente, né, ter essa autenticidade, essa espontaneidade para se destacar cada vez mais nesse meio. E assim, falando bem rápido, né? Porque é basicamente isso, como viver dos games, como você chega onde você chegou. Uma frase que me marcou muito e que eu acho que é o que vai realmente trazer à tona toda essa profissionalidade e todo esse meio do viver dos games, é que viver dos games ele não é sobre ter sorte, é sobre você estar preparado para a oportunidade quando ela surgir. E a preparação é o seu trabalho. O seu próprio trabalho vai trazer a preparação que você precisa. Uma coisa que eu gosto muito, eu queria mencionar, inclusive, vou até vir platicar. Você nem se vai dar para o pessoal ver ali. Eu coloquei uma foto que não é a foto do frango, é a foto do lado do frango, que eu tô chorando. É uma foto onde foi o dia mais especial para mim no meio do cenário de esportes e principalmente no meio gamer. Porque, como eu comentei com vocês, em 2023 eu era influenciadora da Loops, mas meu sonho sempre foi ser narradora, ser comentarista. Mas eu era apenas comentarista de comunidade, eu nunca tive nenhuma oportunidade para narrar no campeonato oficial, até esse dia em específico. Nesse dia, o pessoal do PUBG estava fazendo a PMPL Brasil, que é a PUBG Mobile Pro League no Brasil, e o time de casters estava sempre, todo final de semana, convidando um influenciador de algum time para participar. E eu sou daqui de Minas, o estúdio ele é lá em São Paulo, e entraram em contato com no caso, a Carla, né, minha chefe, um beijo para a Carla, ela é sensacional, que era minha chefe na época na Loops, falou assim, Júlia, então, você quer ir para São Paulo, você quer participar da transmissão?
assim, você vai estar lá só pra brincar com o pessoal. Você viu como que eram os outros dias, né? Eu falei, Carla, você não precisava nem ter perguntado. Eu vou para ir amanhã. Ela organizou tudo, então, assim, ela foi um santo na minha vida, porque eu falei com ela que se fosse necessário para eu participar, eu arcava com todos os custos, mas ela sabia do meu sonho de participar de uma transmissão ao vivo, então ela pagou minha viagem para São Paulo, pagou meu hotel, e eu consegui ir na transmissão. Quando eu cheguei lá para fazer a transmissão, para participar com o pessoal, apenas ali brincando, né, como apenas uma convidada, o grupo de casters se reuniu, eu já conhecia todos eles. Falei, e o Murilo Show falou assim: Júlia, nós chegamos em um acordo, a gente sabe do seu trabalho, sabe que você é narradora. Você quer narrar uma partida hoje, campeonato da PMPL Brasil? Eu não tinha ido lá para narrar, porque para narrar um campeonato nessa magnitude, sem ter preparo, eu estava muito, muito nervosa. Inclusive, hoje eu estava nervosa, mas não passa nem perto do que eu estava naquele dia. E eu pensei várias vezes, eu pensei muito em recusar, justamente por não achar que eu estava preparada. Mas eu parei para pensar, tipo, quando que eu vou ter essa oportunidade de novo? Isso nunca vai, sei lá quando vai me acontecer, isso nunca vai me acontecer. Então eu só desliguei, taquei o foda-se e falei assim, vou fazer. Narrei, fiz uma partida inteira do PUBG Mobile. E eu nunca senti tanta felicidade igual eu tinha sentido nesse dia. Cheguei em casa, eu só sabia chorar de felicidade. Todo mundo me parabenizou pelo meu trabalho. E 6 meses depois eu fui contratada pelo PUBG Mobile para participar do cast oficial. Então, assim, realmente você vê a sua oportunidade, abraçar e ir com tudo, porque se você está fazendo o seu trabalho direito, você está preparado. Então, basicamente é isso que eu queria dizer para vocês. Agarrar a oportunidade para quem quer trabalhar com games e é isso. Quem tiver alguma pergunta, estou todo ouvidos, posso conversar com vocês. Quem ainda não me segue, meu Instagram e todas as minhas redes sociais é Julia Brandt GG. E obrigada. Tem uma pergunta? Ah, peraí. Cara, eu tenho uma dúvida, um questionamento, porque eu também vivo de game.